Olá, seja bem-vindo à nossa sexta aula. Na aula de hoje, falaremos um pouco sobre as ferramentas de escritório, ou programas de escritório. Vamos lá? O primeiro programa de escritório que eu gostaria de falar para vocês é o Microsoft Office. Tá? Essas ferramentas, elas são utilizadas em empresas, no dia a dia em casa também, para diversas atividades. Por exemplo, uma apresentação de slide, uma planilha, tá? Uma digitação de um currículo, por exemplo, você utiliza essas ferramentas. O Microsoft Office nada mais é do que uma suíte de aplicativos, ou seja, uma suíte de programas para escritório que contém essas ferramentas que eu acabei de citar para vocês, que são processador de texto, a planilha de cálculo, a apresentação gráfica e o cliente de e-mail. A empresa que desenvolve o Office é a Microsoft. Microsoft também detém os direitos do Windows, tá? Então, quando se fala em MS Office, nada mais é do que Microsoft Office. Então, a mesma empresa que desenvolve o Windows é a Microsoft, que também desenvolve Microsoft Office, tá? O processador de texto que contém no pacote Office é o Microsoft Word. Com ele é possível produzir currículos, cartas, trabalhos acadêmicos e muito mais. Você já deve ter chegado numa lan house e pedido para digitar um currículo alguma vez na vida. Então, normalmente as ferramentas que as pessoas utilizam na lan house é justamente o Microsoft Office, que contém o Word, tá? Quando se fala em processador de texto, existe uma diferença entre editor de texto, tá? O editor de texto ele é mais simples. Então, você não tem aqui no editor de texto a possibilidade de escolher uma fonte, de escolher um modelo para digitar, por exemplo, enquanto no Microsoft Office você tem, tá? Então, assim, editor de texto, quando se fala em editor de texto, é diferente de processador de texto, tá? Lembre-se dessa diferença, isso é importante, sim, principalmente se você estuda para concurso. Quais são os editores de texto para diferenciar do processador de texto, que é o Word? Os editores de texto que eu posso citar, o próprio do Windows que eu posso citar é o bloco de notas. Existem outros também, como o Notepad++, e uma infinidade dele. Temos também a apresentação gráfica, tá? A ferramenta de apresentação gráfica. O programa de criação de apresentações gráficas do pacote Office é o PowerPoint. Com ele a gente pode criar apresentações de slide. Você já deve ter assistido alguma apresentação de slide feita com ele. Inclusive, essa apresentação que você está vendo é feita com ele, tá? Além dos programas apresentados até agora, temos também o Excel, que é utilizado na criação de planilhas de cálculo. E por fim, temos também o cliente de e-mail, tá? O cliente de e-mail que a gente tem no pacote Office nada mais é do que o Outlook, ou MS Outlook. Com o cliente de e-mail é possível gerenciar contas de e-mail para envio e recebimento dos mesmos, tá? No pacote do Outlook, você consegue cadastrar várias contas de e-mail e gerenciar os seus e-mails através deles. É um pouco diferente, tá, pessoal, do webmail. Quem está acostumado a usar Hotmail ou Gmail, normalmente você não usa cliente de e-mail porque você acessa do navegador. Então esse não é o caso, tá? O cliente de e-mail, ele baixa os e-mails do servidor do e-mail para que você gerencie no seu computador. Você gerencia a sua caixa de entrada, lixeira, spam, tudo que é possível gerenciar no e-mail, você gerencia através dele. Existem só essas ferramentas no Microsoft Office, no pacote Office? Não, não existem só esses programas, existem outros, mas isso vai depender da versão do pacote que você escolheu. Existe, por exemplo, versão para estudantes, tá? Que só vem aí com algumas ferramentas, normalmente são essas quatro que eu citei para vocês, que são as mais básicas. Existe a versão Professional Plus, que vem com ferramenta de gerenciamento de banco de dados, vem com as ferramentas que eu já citei aqui para vocês, até o Outlook, por exemplo. Vem com Publish, que é para quem trabalha com publicidade, por exemplo, criação de jornal, essas coisas. Então,
existem esses diferentes pacotes, tá? Para diferentes tipos de pessoas, tipos de funcionalidades, tá? Só que aí é que entra, a maioria das pessoas, a maioria das empresas em si, só utilizam esses 4 programas que eu acabei de citar para vocês. Então, você não tem a necessidade, a não ser que você queira trabalhar com algum deles, de aprender essas outras ferramentas, tá? Existem outros pacotes de ferramentas de escritório, além do Microsoft Office? Existe sim, tá? Existe o LibreOffice. O LibreOffice também é uma suíte de programas de escritório, tá? Nele contém as ferramentas parecidas com o Office da Microsoft, só que as mesmas funcionalidades, mas com algumas diferenças, tá? E uma das diferenças que eu posso citar para vocês é justamente a questão do licenciamento. Enquanto o pacote da Microsoft é um pacote pago, o pacote do LibreOffice é um pacote free, ou seja, ele é gratuito. Apesar que na hora que você vai fazer o download, ele pede lá uma doaçãozinha, tá? Só que a doação você pode doar o quanto você quiser. Além disso, existem outras diferenças. Quais são? O LibreOffice não tem cliente de e-mail. Enquanto o Microsoft Office tem o Outlook, desculpa pessoal, essa letra aqui não sai muito bem porque eu estou com o mouse, mas espero que dê para entender. Enquanto o Microsoft Office vem com o Outlook lá, que é o cliente de e-mail, o LibreOffice não tem, tá? Incluído na sua ferramenta. Normalmente, quem utiliza o LibreOffice utiliza um cliente de e-mail chamado Thunderbird, que também é um cliente de e-mail, só que ele é gratuito e assim, é um cliente de e-mail produzido pela Mozilla, a mesma empresa que detém os direitos do Firefox, tá? O navegador Firefox. Quais são as outras diferenças, João? Por exemplo, os nomes do programa são diferentes. Enquanto o processador de texto do Office se chama Word, no LibreOffice se chama Write. A ferramenta de criação de slides no Office se chama PowerPoint, enquanto que no LibreOffice se chama Impress. E por fim, a ferramenta de cálculo, que é no Microsoft Office Excel e no LibreOffice se chama Calc. Existem outras diferenças. Quais são? O LibreOffice é gratuito, como eu já citei, e o Microsoft Office é pago. Muito provavelmente você não sabia que o Office é pago. Praticamente todos os computadores hoje em dia têm o Microsoft Office instalado. Só que o que acontece? Na maioria das vezes, você manda lá para um técnico da vida, ele vai fazer uma formatação e ele já instala isso aqui, só que craqueado. Tá? Craqueado é a forma mais bonitinha de dizer que é pirata. Então, como a maioria das pessoas não sabe disso, não se dão conta que está sendo usado dessa forma. A outra diferença é que o LibreOffice é software livre, tá? E o Microsoft Office é um software proprietário. Gente, eu vou explicar aqui só um básico, porque na próxima aula tem uma explicação mais completa sobre isso, tá? Software livre é de código aberto, ou chamado de open source. O que significa? Significa que qualquer pessoa tem acesso a esse código, tá? E o Office não, ele é justamente o inverso, tá? O código não é aberto, só quem tem acesso é a própria Microsoft. O LibreOffice também é mais usado em instituições públicas. Por quê? Porque como ele é um software gratuito, as instituições públicas preferem utilizá-lo para diminuir custos com informática. Porque cada licença do Office, dependendo da versão, varia entre as 150, 300, 350 reais. E isso eu estou chutando, tá? Eu não sei ao certo se é isso mesmo. Se você quiser, depois pesquisa para saber realmente quanto é o valor, que você vai ter uma ideia, uma noção. A outra diferença é que os documentos feitos no Office podem apresentar diferenças se aberto no LibreOffice. Tá? Por exemplo, você criou seu arquivozinho bonitinho lá, o seu currículo, todo formatadinho, tá? E
no Word, tá? Tudo digitado, tudo bonitinho lá com as experiências. Aí você pega o seu currículo, vai, por exemplo, na faculdade, na faculdade federal, vai na biblioteca, poxa, eu tenho que abrir esse aqui, esse arquivo e tal. Aí abre no LibreOffice. O que é que acontece? O seu documento que estava visualmente bem formatado vai ficar todo embaralhado aqui. Isso acontece porque não tem compatibilidade entre os dois, tá? Bom, chegamos ao fim da nossa aula, espero que você tenha gostado. Na próxima aula falaremos sobre formatos de arquivos, tá? Muito obrigado por assistir e até a próxima aula. Tchau!